Os gregos. É praticamente impossível pensar em história do cristianismo e não identificarmos traços, influências da cultura grega na história do cristianismo. Os gregos, nós podemos remontar aí na história bem antes de Cristo, uns 5, 6 séculos antes de Cristo, até um pouco mais. A cultura grega vai ser disseminada ali na região da Ásia, na região da Europa e vai ter uma influência muito grande. Tanto é que na época em que Cristo começa o seu ministério, a Palestina é dominada pelos romanos, mas os romanos trouxeram para a sua prática diária, a sua cultura, muito da cultura grega. Então, nós vamos ter aí grandes contribuições. A primeira que podemos citar, e muito importante, é a própria língua grega. Na época em que Cristo começa seu ministério na Palestina, havia uma disseminação muito grande da cultura grega. Para vocês terem uma ideia, pensando aí na cultura grega como importante, mais ou menos aí uns 300 e poucos anos antes de Cristo, surge ali na Grécia um grande líder, Alexandre o Grande. Ele foi educado aos pés de Aristóteles, então era um homem muito culto. E uma das marcas, de uma característica muito forte do Império de Alexandre é que, ao conquistar os povos, ele tentava manter a cultura daqueles povos, mas ao mesmo tempo difundir a língua grega. Para se ter uma ideia, a língua grega estava, para aquela época, como o inglês hoje, apesar de que, juntamente com o inglês, o mandarim também é uma das línguas mais faladas no mundo atual. O grego era a língua global daquela época, e isso muito se deve às conquistas de Alexandre, que conquistou regiões na Ásia, regiões na Europa, inclusive ali na região da Palestina. Uma outra contribuição que nós podemos citar é a filosofia. E aí não podemos deixar de citar Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles eram grandes pensadores. Sócrates tinha como lema a busca pela verdade, enquanto Platão pensava na ideia de imortalidade da alma e idealizava também o conceito de política. Aristóteles é o criador da lógica, aquele que ensina a raciocinar e concebe de maneira acadêmica a primeira percepção de ciência. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos muito a ideia da busca pela verdade, as verdades bíblicas que devem ser aceitas, praticadas. Nós vivemos num mundo politizado, organizado, onde a ciência também tem muito valor. Então, nós não podemos pensar o crescimento, o desenvolvimento do Evangelho sem pensar nessas contribuições que mais adiante vocês vão conseguir entender melhor por que é importante a história grega. Podemos citar também a literatura. Dentre os grandes autores da cultura grega, nós temos aí Homero, autor da Ilíada e da Odisseia. Se você ouvir falar sobre Odisseu, ouvir falar sobre os grandes heróis gregos, Cavalo de Troia, com certeza isso está nas obras do grande escritor Homero. Então, é importante pensar nos gregos como povos que tiveram uma influência que vai fazer com que o andar, com que o desenvolver dos fatos, da história, venha promover essa ideia e essa percepção de como é importante, dentro da história do cristianismo, pensar sobre aquilo que é a nossa própria história, certo? Agora, outro povo que deve ter muita
atenção, e é bom pensar neles como grandes influenciadores e contribuíram para o cristianismo, são os romanos. Os romanos vão trazer dentro da sua cultura uma organização política muito importante. Para vocês terem uma ideia, a lei para os romanos era um orgulho nacional. Não é à toa que a lei romana serve como gancho para a pregação de Paulo e na sua carta enviada aos romanos. Vocês lendo a carta de Romanos, vocês vão perceber que Paulo fala muito sobre a lei. Ele usa muito o comparativo da lei para explicar a graça de Deus. E isso tem a ver com o fato que os romanos tinham a lei como seu grande orgulho. E esse foi um gancho interessante para o apóstolo Paulo iniciar e levar o evangelho aos romanos. Outra coisa muito importante sobre os romanos era a tolerância religiosa. Talvez você possa pensar, não, mas os romanos não perseguiram os cristãos? Nós vamos chegar a essa parte da perseguição. Mas os romanos, eles adotaram, como eu já disse, parte da cultura grega. E para vocês terem uma ideia, muitos dos deuses do panteão grego faziam parte do panteão romano. É claro que mudavam o nome. Por exemplo, Cronos, que era um dos deuses da mitologia grega, na mitologia romana recebe o nome de Saturno. Zeus é Júpiter, Hera é Juno, Hades é Plutão, Poseidon é Netuno, Héstia é Vesta, Deméter é Ceres e Apolo é Febo. Então percebam que só mudam os nomes, mas o culto a esses deuses era como se dava na época dos gregos. E importante também destacar a infraestrutura romana. Hoje nós temos aí a internet, que faz com que a informação chegue a vários lugares em questão de segundos. Nessa época, nós estamos falando aí do século I, a internet daquela época eram as estradas e os portos. Então, para vocês terem uma ideia, nessa época Roma tinha mais ou menos 85 mil quilômetros de estradas. E isso fazia com que as mercadorias chegassem, as estradas eram cuidadas e eram vigiadas por soldados para que houvesse segurança. Os portos recebiam grande destaque. Lendo lá a carta à igreja de Laodiceia, vai citar lá a cidade de Laodiceia, né? E Laodiceia era uma cidade importante do mundo antigo, porque ela estava ali próxima a outras duas cidades muito importantes, que era Hierápolis e Colossos, e era uma cidade portuária. E a Bíblia fala sobre as riquezas que haviam nessa cidade. Uma água sulfurosa para tratamento dos olhos, a pele negra, a lã negra de carneiro que era usado. Para vocês terem uma ideia, a lã negra era como se fosse a seda hoje. Então era um tecido muito valioso. E havia também a água encanada. Olha, para aquela época era uma descoberta, era uma novidade. Então, o mundo romano, com essas conexões portuárias via estradas, permitia com que aqueles que pregavam o evangelho chegassem a esses lugares. E mesmo por haver um encontro grande de pessoas, mesmo que alguém nunca tivesse ouvido falar do evangelho, mas o simples fato de sair de Roma e ir para um desses lugares, ouvia o evangelho e acabava levando o evangelho para a sua cidade. Então, as estradas, a infraestrutura romana foi de grande importância para a propagação do evangelho. Podemos destacar também o exército romano. O exército romano tinha um treinamento muito rígido, tinha estratégias inovadoras, um contingente enorme, e essa fama dos soldados romanos permitiram que eles tivessem ascensão política. Muitos soldados, muitos generais se tornaram imperadores.
Para vocês terem ideia dessa figura do soldado romano, como era importante, a carta de Paulo aos Efésios, lá a partir do versículo 10, ele começa a fazer a analogia com a figura do soldado romano. Ele fala sobre a luta espiritual e como o cristão deve se preparar, quais são as armaduras que o cristão deve usar para vencer a batalha espiritual. E Paulo usa como analogia a figura do soldado romano, dada a sua importância para aquela época. É claro que, além das contribuições de forma positiva, tinha as questões que não eram nada agradáveis. Os romanos eram muito conhecidos pela crueldade nas suas execuções. A crucificação foi iniciada, teve lá o seu início com os persas, mas foram os romanos que popularizaram a execução por crucificação. E cidadãos romanos não eram crucificados, eram escravos e pessoas que não tinham cidadania romana. Então Cristo foi crucificado, mas com certeza não foi nem o primeiro nem o último a ser executado dessa forma. Mesmo muito antes de Cristo, as crucificações eram uma forma do império mostrar o seu poder e uma forma também exemplar de punir aqueles que eram contra o reino. Outra coisa muito importante que podemos destacar aqui sobre os romanos e em termos de contribuição para o cristianismo, que à medida que o Império Romano conquistava povos, conquistava outras nações, essas nações, também politeístas, de certa forma se decepcionavam com seus deuses por serem escravizados, por serem invadidos e destruídos pelo Império Romano. Então, isso criou um vácuo espiritual no meio desses povos que fizeram com que eles estivessem mais acessíveis a receber a pregação do Evangelho. Lembrando que a pregação do Evangelho trazia a ideia de libertação, trazia a ideia de salvação. Então, para esses povos conquistados, decepcionados com seus deuses, isso acabou encontraram no Evangelho um refrigério que trouxeram a eles a percepção de que não estavam de todo sozinhos, que havia um Deus que poderia ampará-los, e a mensagem do Evangelho foi muito importante para isso. Os hebreus merecem também destaque, apesar de haver uma grande dissidência do cristianismo para com o judaísmo, as contribuições dos hebreus são muito interessantes. A começar pelo monoteísmo. Em um determinado momento da história, houve uma tentativa de uma religião monoteísta na Pérsia, mas nenhum outro povo conseguiu estabelecer a percepção de monoteísmo como os judeus. Não há na história relato de alguma sociedade do mundo antigo que tenha conseguido sistematizar a fidelidade a um único Deus como os judeus o fizeram. E isso, para o cristianismo, é de extrema importância, porque o cristianismo vai falar sobre o Deus único. É claro que se personifica em 3 pessoas, mas a ideia de um único Deus. Então, através das suas observações da Torá, do seu conjunto ético, eles vão conseguir sistematizar a ideia da adoração a um único Deus. A percepção de justiça social do povo hebreu também é sensacional. Vocês podem perceber que em algum momento aqui eu vou falar povo hebreu, povo judeu, mas isso tem a ver com o momento da história onde houve uma divisão, mas entendam, quando eu disser judeu e hebreu, estou me referindo ao mesmo povo, ok? A
esperança que eles tinham, a esperança messiânica de um Salvador. Nós estamos falando de idade antiga, onde sempre se levantava uma nação dominadora que oprimia as outras. Então a percepção de esperança de um Salvador, o povo hebreu trouxe isso desde os fundamentos da sua identidade como povo. Eles pensavam no reino terreno de Cristo. Eles tinham essa esperança de que Cristo viesse de forma terrena. E eles tinham dentro do seu sistema cultural um sistema de compensação. Então, essa ideia de justiça, quando alguém era ferido, quando alguém tinha os seus bens roubados, quando alguém era violentado na sua integridade física, eles tinham um sistema de compensação que trazia a ideia de justiça. E quando nós vamos pensar na justiça de Deus, nós vamos nos debruçar um pouco sobre o conceito de justiça social dos hebreus para entender como isso se aplica à nossa realidade. Nessa percepção de justiça social havia o amparo aos órfãos e às viúvas. Era uma coisa que tinha peso de lei. Uma mulher viúva com filhos, ela era amparada pela nação hebraica, de forma que ela fosse sustentada para o resto da sua vida. Questões de ordem jurídica. Para vocês terem uma ideia, Deus ordenou a Moisés que criasse as cidades de refúgio, que, trazendo para a nossa realidade, era nada mais nada menos do que o sistema penal. Porque o sistema penal protege o infrator. E nas cidades de refúgio, quando alguém cometia algum delito, principalmente quando matava alguém e alegasse legítima defesa, essa pessoa era protegida pela cidade de refúgio, onde ele poderia estar nessa cidade e não poderia ser morto pela família, por vingança, o que quer que fosse, antes que houvesse um julgamento que determinasse se suas alegações eram realmente verdadeiras. Olha aí que importância pensarmos a nossa Constituição em termos penais e que isso já estava na Bíblia. É muito interessante pensar que os hebreus trouxeram essa contribuição. Outra coisa era o sistema ético dos hebreus, os 10 mandamentos, os princípios de moralidade que nós vamos encontrar na Torá, até questões de ordem sanitárias nós vamos encontrar dentro desse sistema ético dos judeus. A questão até mesmo dos alimentos que são considerados impuros e puros, até a questão também da higiene pessoal, tanto do homem quanto da mulher, tudo isso compreende o sistema ético do povo hebreu. A ideia de observação daquilo que era para eles a palavra de Deus nas sinagogas. Eles são os primeiros a se organizarem em sinagogas para poderem estudar a Torá e observar aquilo que a Torá ensinava e que eles tinham que ter como prática. Outra coisa muito importante que o povo hebreu trouxe e que de uma contribuição excepcional para o cristianismo é a ideia de filosofia da história, ou seja, eles deram significado aos fatos no decorrer da história. Ou seja, o Deus soberano, que segundo o Cairns, vai triunfar sobre a falha do homem, ou seja, aquele Deus que interfere na história. Ao contrário dos outros povos, eles tinham sempre aquela coisa, principalmente os gregos, de você construir o seu próprio destino, de você determinar como seria a sua vida. Os hebreus trazem essa percepção de que Deus interfere na história, de que Deus é soberano e que essa história, por mais que ela esteja fadada ao fracasso na visão humana, Deus vai fazer com que a história seja totalmente diferente, ou seja, a história de uma forma triunfal. Deus é o Senhor da história. Podemos destacar também a geografia da Palestina. A geografia da Palestina, ela é muito importante porque faz a ligação da Europa com a Ásia, ali a partir do mar Mediterrâneo. Então, quando nós pensamos em história do cristianismo, não tem como pensarmos na influência e na contribuição que gregos, que romanos e hebreus trouxeram. E para a atividade desta primeira aula, vocês vão ler
o capítulo 35 do livro de Números, dos versículos 9 a 34. Vocês vão fazer uma leitura de Números 35, capítulo 35, versículo 9 ao 34, e vão fazer um relatório de leitura. O que é esse relatório de leitura? Vocês vão ler esses versículos e vocês vão escrever um relatório, numa folha, o que vocês entenderam sobre o que está escrito nesses versículos. Ok? Obrigado e até a próxima aula.